Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma super aula para você aqui no nosso desafio EAD, o nosso desafio online, para você que vai prestar o concurso do Enem e quem sabe até outros concursos públicos que venham a cair. O tema de hoje, hidrografia. Observe bem que hoje nós vamos falar acerca de um assunto muito importante, acerca da questão ambiental, acerca da questão social e acerca da questão econômica também. O ano importante para o Brasil, temos o ano de COP30 em novembro em Belém do Pará. Aí os caras vão perguntar, será que cai no Enem? Claro e evidente que pode cair sim na prova do Enem em 2025. E hidrografia é um tema bastante requisitado, né? Bastante reticente. A análise de hidrografia não caiu, ou seja, cai sempre do Enem, direto e indiretamente, numa análise geográfica, numa análise biológica, numa análise sociológica. Hidrografia é a parte da geografia que estuda as águas, sejam elas águas subterrâneas, águas externas, sejam elas águas doce, água salgada, e você tem águas oceânicas, águas de mar, águas de rio, águas de lago, água da chuva, água da neve, água das precipitações. Hidrografia para você. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a análise introdutória, chamada bacia hidrográfica. Observe bem, meus queridos, bacia hidrográfica ou bacia de drenagem. Observe bem que muitas pessoas, provavelmente alguns aqui estão me vendo aí do outro lado, já devem ter sido inquiridos no conceito de bacia hidrográfica. A pergunta que não quer calar é o que é bacia hidrográfica. E aí muita gente vai falar, bacia hidrográfica é um conjunto de rios. Observe bem, totalmente errado não está, mas está muito incompleto. Bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Bem, aqui tem um desenho que eu queria que você deixasse bem claro. Olha, bacia hidrográfica aqui não parece uma plantinha, né, com essas gemídeas, né, as suas partes aqui que levam, né, o clorofila, o cloroplasto, né, nesse cenário botânico, mas aqui é uma bacia hidrográfica. Observe bem que nós temos bem aqui o rio principal. Essa é a área do rio principal. Observe bem, o rio principal ele está bem aqui, nascendo na nascente. Alguém vai falar assim, professor Edivander, então se tem nascente, tem morrente. Não necessariamente. A área onde a água vai desaguar, a gente vai chamar de foz. Foz ou desaguadouro. Ou desembocadura. Ou sumidouro. Olha só, pessoal, são 4 nomes para a mesma coisa. Professor Edivander, qual é o nome que geralmente o Enem utiliza? Foz. Na nascente, você também tem outro nome. Você pode chamar de cabeceira. Então, nascente e cabeceira são a mesma coisa. A área onde nasce o rio. Observe bem a dica número 1. Abre o olhão aí. Toda a área de nascente de rio sempre será uma área alta. Porque a água segue a lei da gravidade. A água não sobe, a água desce. A água desce. Então, se você tem uma área de montanha, se você tem uma área de planalto, é muito provável que nessa área você encontre áreas de nascente de rio. Geralmente, turma, o rio começa como um filetezinho, assim, que não tem nem um palmo. Assim começa, por exemplo, no Peru, o rio Amazonas. O rio Amazonas começa com um córregozinho estreitinho que vai aumentando, fica de um tamanho assim de 3, 5 metros e depois chega nessa conjectura monstruosa de tamanho, que às vezes você nem consegue enxergar vindo de barco, né?
a margem esquerda e direita do Rio Amazonas em alguns trechos aí. Pois bem, esse é o momento inicial, então nós já sabemos que o rio nasce na nascente ou cabeceira e deságua no sumidouro, desembocadura, desaguadouro ou foz. Pois bem, voltando aqui para o nosso desenho, você tem aqui, pessoal, o rio principal. Você observa bem aqui, ó, as áreas de afluentes. Então, esse rio tem 3 afluentes na margem direita e 2 afluentes na margem esquerda. E cada afluente desses, galera, tem o subafluente. Por exemplo, bem aqui, ó, isso aqui é um afluente, isso aqui é o subafluente. Isso aqui é um afluente, está aqui o subafluente. Pode ter um igarapé, pode ter um lago, mas de qualquer forma são áreas hídricas para onde a água vai drenada. Observe bem que até agora eu só falei da nascente, da foz, do afluente, de lagos e tudo mais. Só que essas áreas aqui que eu estou tracejando são áreas aqui de floresta. A floresta faz parte da bacia hidrográfica. Se bem aqui nesse ponto eu coloco uma cidade, a cidade faz parte da bacia hidrográfica. Se bem aqui eu coloco um projeto de mineração, ele faz parte da bacia hidrográfica. Então, novamente, bacia hidrográfica nada mais é do que o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, a conjectura é que toda a água dessa bacia vá para o rio principal. Por isso que eu falo, drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, quero que você entenda essa área aqui da bacia hidrográfica vista de cima. Então, não é só rio, pessoal, é rio e terra. Na verdade, terras drenadas por um rio principal, seus afluentes. Então, a água que cai da chuva, a água que tem em rios, a água que tem em lago, a água que tem em lençol freático, irá para esse rio principal, direto e indiretamente, e aí esse rio vai rumar para o litoral. Correto? Uma outra coisa importante, eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído, correto, turma? Estou apagando aqui para não ficar muito poluidão para você. Eu vou analisar agora de uma outra maneira. Analisar de outra maneira não, explicar outra situação. Primeira situação. Aqui é a nascente. Aqui é a foz. Observe bem. Aqui é a nascente, lá em cima, na área alta. Então, aqui é a área alta. E aqui na foz é a área baixa. Queria explicar para você o seguinte. Como é que se chama? Como é que damos o nome das áreas que são adjacentes, que são próximas, que estão bem do ladinho da nascente? E como é que nós chamamos, como é que nós denominamos as áreas que estão adjacentes à foz, próximas à foz ou coladas à foz? Preste bem atenção aqui. Essa área bem aqui, próxima da nascente, nós vamos chamar de montante. A área próxima da foz, nós vamos chamar de jusante. Esses termos, meu querido, esses termos, minha querida, podem estar relacionados ao Enem, pode estar numa questão. Então, o cara pode muito bem colocar um texto e dizer a área da conjectura maior de biodiversidade está montante do rio tal. Então, está próximo da nascente. Ou então, a área onde estamos vendo, sofrendo mais com poluição hídrica, está a jusante do rio principal. Jusante é a área que está próxima ou do lado ou antes da própria foz. Então, por exemplo, Macapá, capital do estado do Amapá, está a jusante do rio Amazonas. Tranquilo? E aí você vai percebendo que essa jusante, ela nada mais é do que a área de planície.
e a montante, a área alta. É mais ou menos assim. Eu vou pegar agora, galera, um outro desenho. Vem aqui. Observe o desenhinho aí, galera. Observe o desenhinho aqui. Esse desenho aqui, será que dá para ver? Produção, está dando para ver o desenho? Aí, esse desenho aqui que eu vou colocar para vocês é o desenho, esse mesmo, da bacia hidrográfica. Essa produção aí é a melhor que tem. Observe novamente. A nascente aqui. Essa é a nascente. Bem aqui você tem a foz. Isso aqui é a foz. Essa aqui é a foz. Aí você tem no próprio desenho, a gente vai observando o seguinte. Tem assim, observe o desenho, né? Onde está a nascente, você tem uma área de cordilheira, de montanhas. São montanhas altas. Como é que eu sei que são montanhas altas? Primeiro que só por ser montanha, já é redundante, é alto. Para ser montanha, você precisa ter uma área de margem de 1.000 metros para cima. Por exemplo, a seleção brasileira jogou contra a Bolívia anteontem, numa altitude horripilante de mais de 4.000 metros de altitude. Parece que 4.200. Até o nome do estádio é interessante. El Alto. É muito alto. Então, provavelmente, essa área ali, altíssima na Bolívia, é uma área dispersora de água. É um interflúvio. Então, ali, provavelmente, nasce algum rio. Provavelmente. E aqui no nosso desenho, você tem a nascente, você tem áreas de montanhas, e por serem muito altas, essas montanhas, elas possuem neve. Então, geralmente, quando tem neve no cume da montanha, na área mais alta das montanhas, é porque a temperatura ali está muito abaixo de zero. Passou de 4.000, 5.000, 6.000, já está até tendo neve. E aí, parte dessa neve, durante parte do ano, durante grande parte, começa a derreter. Então, você tem aí um cenário nival, um cenário de produtividade do rio a partir da neve. Ele é nival, origem nival. E aqui, ó, o rio vem escalando tudinho. Observe que ele está numa área alta. Depois ele vem para uma área mais ou menos alta e depois ele vai baixando até chegar na foz, uma área serpentiforme. Lembrando que, analisando aí o dispersor de água, já ali você encontra margem direita e margem esquerda. Como é que a gente observa isso? Primeiro, basta você se imaginar um gigante, e esse gigante está em cima da área do rio principal. Aonde está sua perna e pé direito é a margem direita. Aonde está sua perna e pé esquerdo é margem esquerda. Para você entender que não é nada difícil lembrar e saber como identificar margem direita e margem esquerda. Por exemplo, o Jari é um afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. E você vai entendendo situações do tempo da professora Raimundinha, mas que ainda está nessa concepção da análise do Enem. Tranquilo. E aí, vamos lá, pessoal. Nós temos nesse momento aqui a explicação das partes de um rio. Observe aqui que eu já identifiquei a nascente, e aqui está a foz. Já identifiquei que a nascente está numa área alta, que já identifiquei que é uma dispersora de águas, áreas altas, ou interflúvios. Aí você tem margem direita e margem esquerda, tranquilo. Toda essa área aqui, pessoal, é uma área alta. Essa área bem aqui já é uma área média, e aqui é uma área baixa. Baixa, média e alta. Por que eu estou explicando isso? É necessário que você lembre, você deve ter escutado alguma vez na sua vida, no mínimo uma vez você deve ter escutado a palavra Alto Amazonas, Baixo Amazonas, Alto Xingu, Médio Xingu,
Baixo Xingu, Alto Solimões, Baixo São Francisco. Estou me referendando a rios. Então, observe o seguinte, vamos dizer que esse aqui é o Rio Amazonas. Vamos fazer de conta que é o Rio Amazonas. Essa área aqui onde está a área alta, você vai falar de curso superior ou curso alto. Aqui na parte média, curso médio ou área média. Vamos colocar assim, Alto Rio, Médio Rio e, por conseguinte, Baixo Rio. Esse Baixo Rio é a área, o nome já diz, mais baixo. O médio é a área que não é tão alta, mas também não é tão baixa. Por que é interessante isso? Eu quero que você entenda o seguinte, meu amigo, que vai prestar o concurso do Enem. Que se colocarem uma estrutura, um corte transversal hipossométrico, dessa forma 3D da bacia hidrográfica, e perguntarem aonde é que você vai encontrar usinas hidrelétricas, serão provavelmente no Médio Rio. Por quê? Porque você ainda tem quedas d'água. Você tem declividade do relevo e essa água vai descendo, como eu falei, a água segue a lei da gravidade. Pois bem, a água segue a lei da gravidade. Então, existe uma força hidrostática bem grande nessa área do curso médio, do Médio Rio, do Médio Amazonas. E aí você consegue entender que em determinados locais, né, claro, fica mais propenso, fica mais potencial de usinas hidrelétricas. Por quê? Porque você está se aproveitando desse declive mais acentuado, e como eu falei, o rio, ele segue a lei da gravidade, então você tem uma queda d'água. Geralmente, se for uma grande usina, é evidente que alguém vai alargar essa área, vai criar um lago artificial, vai agigantar o tamanho hídrico ali e vai colocar turbinas, e na hora de abrir turbina, abrir comporta, o rio vai passar em grande força hidrostática, perfazendo a força da usina hidrelétrica, a força hídrica. Isso no Médio Rio. Então, em nenhuma hipótese no Enem, você vai dizer que usina hidrelétrica, o potencial é no Baixo Rio. Você vai dizer que é no Médio Rio. Por que não no Alto Rio, tio? Porque no Alto Rio você tem declividade tão gigante que não vai valer a pena a construção de usinas, porque fatalmente a força hídrica vai ser tão constante que provavelmente essa usina poderá ser quebrada. Ruir, né? Outra análise aí, galera. Pois bem, aonde é que você detém o maior índice de pescado, de transporte fluvial, de análise de áreas para usar a água para a obtenção de saneamento, coisas do tipo? Pois bem, aí já é o Baixo Rio. Por quê? Porque o Baixo Rio ele está numa planície. Então, nessa planície, você não tendo a força hidrostática de declive que você tem na área do Médio Rio, que está anterior a esse Baixo Rio, então você detém aí um equilíbrio melhor nesse transporte fluvial. E aí você começa a entender que até mesmo o transporte de alto calado, como de cabotagem, de grãos e tudo mais, precisa dessa área mais baixa. E, por ser a área mais baixa, é provável que alguém pode perguntar, dessas três áreas, Alto Rio, Médio Rio, Baixo Rio, aonde é que você encontra a maior população? Também é no Baixo Rio. Então aqui você tem maior população, maior índice de densidade demográfica. Ao passo que na área do alto curso do rio, curso superior, você não tem tanta gente morando. Você encontra pessoas, sem dúvida, mas a maior parte está na área baixa. Eu queria que você entendesse esse aspecto aí. Tranquilo? Uma outra coisa importante, aqui novamente, né? Você tem aqui o afluente,
Você tem aqui efluente, aqui você tem cachoeira. Eu queria que você analisasse comigo o seguinte. Vou até apagar nesse pedaço aqui, ó. Até aqui nesse pedaço. Vou até apagar aqui também, para ficar mais clarinho, né, para a gente. Olha só. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Como é que se dá o nome do tipo de rio que tem isto aqui? Que tem isto aqui, pessoal, ó. Aqui é a área da nascente, aqui é a área da foz. Aqui é a área da foz. A área da nascente é a área mais alta, então o rio está nessa direção. O nome desse rio, nós vamos chamar de rio meândrico. Atenção, já foi pergunta do Show do Milhão, valendo R$500 mil. Meândrico. A palavra meândrico vem do termo meandro. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, o que é um meandro? Meandro é a curva sinuosa de um rio. Então, se o rio é sinuoso, é meândrico. Há um outro termo, rio serpentiforme, em forma de serpente. E no momento que você vê a força hídrica batendo nessa área aqui, nessa área bem aqui, pode bater tão forte, a erosão ser tão grande, o intemperismo físico tão poderoso, que aqui com o tempo vai ruindo e vai assoreando. Então é muito comum aqui na Amazônia você ver lagos, nesse formato aqui. Você vai percebendo que esses lagos são descendentes, são originários, são fruto da ação erosiva nessas áreas de choque da água com a borda do rio. E o nome do rio, rio meândrico, rio serpentiforme. Tranquilo? Geralmente, em alguns locais, esse tipo de rio é um problema, porque na hora de você pensar numa hidrovia, você pensa em algo mais retilíneo. Se você pensar em algo retilíneo aqui, você vai ter que implodir estas áreas, aqui aterrar, explodir essas áreas para formar um único rio, como se fosse uma rodovia, daí o nome hidrovia, e vai o navio para um lado e vem o navio do outro lado. Então, eu queria que isso aqui fosse colocado bem mais forte na sua análise, porque poderá cair no Enem, no contexto hídrico. Então, eu queria muito que você ficasse bem à vontade, mas não esquecesse que essa área baixa, curso baixo, baixo rio, são áreas serpentiformes ou áreas meândricas. Não esquece desse termo, meandro, tá ok? Uma outra coisa importante dentro dessa análise, então, é o entendimento do que nós estamos analisando aqui. Já vimos aqui outro exemplo de bacia hidrográfica. Você vai percebendo que montante e jusante, já foi explicado. Então, jusante está próximo da foz, montante está próximo da nascente. Aí tu volta bem aqui, alguma coisa que eu botei para você ler. Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água é um conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações da chuva para esse curso d'água. É uma área, como tal, mede-se em quilômetros quadrados. A formação da bacia hidrográfica dá-se através de desníveis de terrenos que orientam os cursos da água sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essa área é limitada por um divisor de águas que a separa de bacias adjacentes, bacias próximas. Então, tem uma bacia aqui, tem outra bacia aqui, e entre elas, um interfúvio, um divisor de águas, é uma área mais alta. Por exemplo, durante muito tempo, podemos assim dizer,
o Planalto Central ele foi chamado de Divortium Aquarium. Por que um Divortium Aquarium? Em latim, Divortium Aquarium, divisor de águas. Queria deixar bem claro que é uma análise espetacular, levando em conta que já caiu no Enem, inclusive, já caiu na USP, na Unicamp. Outra coisinha, pessoal. Essa área é limitada por um divisor de águas que separa das bacias adjacentes, que já falei, e que pode ser determinado nas cartas topográficas. Aquelas cartas que você tem curvas de nível, por exemplo, né? É muito comum que você veja, por exemplo, bem aqui você tem uma área de curvas de nível e você percebe que essa área bem aqui é o cume da área alta. E aqui é 200, aqui é 150, aqui é 100, aqui é 50. Então você tem cursos hídricos que podem estar indo para áreas mais baixas, correto? Outra coisa importante, pessoal. Quando a gente fala em bacia, e a gente está falando de carta, podem cair questões, nós vamos analisar em exercícios a posteriori, essas questões com as cartas topográficas, as cotas altimétricas, né? Até mesmo fotos de satélite. Já as águas superficiais, que são originárias de qualquer ponto de área delimitada, saem da bacia passando por seção definida e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento. Por quê? Porque ela foi para outra bacia hidrográfica. Então, nós já vimos isso aqui. É importante, sim, demais isso daqui. Aí chegamos aqui no perfil longitudinal. Nós pegamos a área e demos um corte, pegamos uma faca e cortamos um perfil hipossométrico, um perfil longitudinal. E aqui nós temos numerinhos aqui. Número 1 é o rio. Aqui é o rio. Ele vem por aqui. O número 2 é a margem. Provavelmente aqui é a margem direita e aqui é a margem esquerda. Observe que nas áreas de margem você tem uma mata aí, uma área verde. Como é, galera? Normalmente que nós chamamos essa cobertura verde que fica ao redor do rio, ao redor de lagos, ao redor de rios estreitos, ao redor de rios muito intensos. Nós chamamos de mata ciliar ou mata galeria. Em tempo, pessoal, em tempo. Mata ciliar. Aqui você tem teu cílio. Qual é o papel do cílio? O papel do cílio, pessoal, é impedir a entrada de corpos estranhos. Então, bora ver aqui se eu vou tentar botar o meu óculos aqui, se o cílio vai impedir que esse corpo estranho entre. Eu estou brincando, é claro. Mas aquelas faíscas, aqueles sujinhos que podem cair, não vão cair, porque o cílio impede. Assim como o supercílio impede a queda de água e especialmente de suor para o teu olho. É como se fosse uma barragem. Aí tu vai ficar sempre com o olho cheio de água ou de suor, porque você tem essa barreira natural aqui. Pois bem, muita gente tira, né? Também chamado mata-galeria, porque quando tu chega numa galeria de shopping, por exemplo, você chega no corredor e vai andando, e dos dois lados do corredor você tem galerias, pequenas lojinhas que vendem coisas para você. Então essa mata, como vai seguindo o rio pelo seu inteirinho, é também chamada mata-galeria por esse aspecto. Beleza, pessoal, beleza, vamos lá. Não esquece, se você retira a mata-galeria ou a mata ciliar, muito provavelmente você terá um problema sério de aumento de erosão da água. E observe bem o desenho novamente. Esse rio está vindo, ele pode estar batendo nessas estruturas aqui. E o que vai acontecer? Esse material vai para o rio. E aí você terá aquele impacto de assoreamento de rio
ou assoreamento de lagos. Perfeito? Mais uma coisa importante nesse aperfeiçoamento da análise aqui. Número 3, leito, porque o rio deita nessa área, escavada há milênios pelo próprio rio, e vai para outra área. Então o rio ele vai adentrando, singrando o horizonte pelo leito do rio. O número 4, está aqui, ó, o vertente. Digamos que tem gente bem aqui, ó. Esse cara está escalando, está no tobogã. Se cai chuva bem aqui, essa água vai escoando superficialmente para o rio. O próprio conceito já mostrou. Bem aqui o conceito, pessoal. Formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos, que orientam os cursos da água sempre das áreas mais altas, para as áreas mais baixas. Então, é o que eu falei no início da aula, né? A gente pode entender, então, nesse aspecto, que quando se fala em rio, a gente tem uma área vertedora para onde cai mais água da precipitação de chuva e também de outras áreas, possivelmente áreas de local muito alto, que possa ter uma neve, essa neve vai estar derretendo e vai por esse vertedouro todo. Esse é o 4. 5. Cristo interflúvio é aquela área do relevo que é mais alta e vai servir como o ápice do local onde você vai trazer água da chuva para o rio. Cristo é o interflúvio. Por que interflúvio? Está entre rios. Provavelmente nessa área para cá, e para cá, à esquerda e direita, você tem outros rios. Por isso que o nome é Cristo interflúvio. Está dividindo áreas de rio, áreas fluviais. Cristo interflúvio. E por último, número 6, observe aqui, esse termo ele é importante, eu quero que você entenda a importância dele como algo primordial no entendimento hídrico, que é o Talveg. Talveg, resumindo, é aquela área mais profunda de um rio ou de um lago. Por exemplo, se você está em Macapá e você percebe que muitas embarcações não atracam aqui no nosso litoral, é porque o nosso litoral ele pode estar assoreado e ele pode ter uma conotação de profunda possibilidade de que esse navio grandão possa encalhar. O encalhe de um navio desses pode custar milhões de dólares, porque ele pode ficar encalhado, né, fundeado, por mais de um mês, às vezes até 15 dias, 20 dias. Um dia já é um prejuízo, porque você sabe muito bem como é que é o comércio marítimo global. Então, não esquece do que é Talveg. Então, pela análise aqui, você já está compreendendo as situações, né? Interessante demais isso daí. Queria deixar bem claro que é um assunto que realmente cai bastante, né? Então, observe bem. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Já colocamos aqui, vamos adiante. Então, no perfil longitudinal, o rio, corrente natural de água, que flui com continuidade, possui um caudal considerável e desemboca no mar ou no lago ou em outro rio. O que acontece? Margens, lados do leito fluvial. Leito, superfície por onde corre a água do rio. Vertente, são as áreas ou parte do vale que se estendem desde as margens, até as cristas, né? E cristas, o interflúvio, partes mais altas do vale fluvial, vimos anteriormente. E o Talveg nada mais é que a linha formada pela intersecção de duas superfícies, ou seja, duas superfícies formadoras. Então, o rio está aqui, a superfície fez isso. Então, lá embaixo você tem o encontro dessas superfícies. E esse local é o local mais profundo do vale. E aí
Não esquece que muitas vezes a gente tem palavras aqui da língua portuguesa que podem ter uma relação, uma semântica, né? uma gênese em outras palavras de outros países. Então, Talweg vem do alemão Talweg, que significa caminho do vale. Não esqueça disso. E aí chegamos num ponto muito nevrálgico da aula, da parte de hidrografia para o Enem, né? Que eu tenho aqui uma situação de 7 coisas para que você veja a relevância do rio. Primeiro, fornecimento de água potável. Podemos sim dizer que a água potável ela tem uma relação grande com o rio. Por exemplo, tem cidades como Macapá que retira a água do rio Amazonas e por decantação, flotação, lionização e tudo mais, você acaba tendo uma limpeza dessa área. Tranquilo. Então fez uma benesse, né? Lembrando que esse rio, ele pode muito bem em algum local ele ser tão puro, tão limpo, que ele possa ser até, inclusive, degustável. Você pode tomar essa água, sem necessariamente ter uma ameba depois. Produção de energia. Eu já falei no início da aula que as áreas que são médias, né, curso médio da área do Talweg, nós vamos chamar de áreas que têm potencial para usina hidrelétrica. A usinagem de hidrelétrica, ela tem nos rios uma importância tamanha e vice-versa. Então, você tem uma produção de energia especialmente relacionada às usinas hidrelétricas. Vias de acesso. Existem locais, pessoal, que você só vai chegar se for de barco. Tem locais que você só vai chegar se a gente encontrar um caminho para a navegação. Então, aqui na Amazônia, como dizia o grande poeta Rui Barata, né? Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Deito no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, quem mandou andar a pé, quem nasceu na Cobra Grande, não se escancha em Poraqué. Rio abaixo, rio acima, minha sina Canaé. Só de lembrar-me da Mardita, me lembrei de Abaeté, de maneira bem coloquial. Se virou até, pessoal, um carimbó. Esse carimbó, esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Deito no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, quem mandou? Pois é, carimbó. Por quê, pessoal? Porque na Amazônia e em muitos outros lugares do mundo, como no Sudeste Asiático, os rios são ruas. Embarcações são carros. Navios são ônibus. E vamos dizer assim, outras máquinas que são navegáveis são vinculadas, são comparadas com outras coisas do urbano, né? Jet ski, por exemplo, é uma moto ou uma bicicleta, por exemplo, né? Então você tem a via de acesso hidroviária importantíssima, tipo na Amazônia, porque além de transportar as pessoas, principalmente elas, você tem uma lucratividade imensa com o transporte de mercadoria. E aí você começa a entender, por exemplo, o transporte de metais, o transporte de coisas que você tem uma relação muito grande com o transporte hidroviário, e aí tu lembra, por exemplo, no Pará, do escoamento na Vila do Conde, o porto de Vila do Conde, que leva a produção de alumínio do Pará para outros estados e outros países. Ali você tem a importância exemplificada desse rio. Produção de alimento. Quando você produz alimento, você pensa em água, não esquece, pelo amor de Deus, a água é o solvente universal. Com a água você produz suco, você produz feijão, você lava o alimento. Você tem a questão da própria situação de higiene pessoal. Seria o uso domiciliar. Mas você pode lembrar também do pescado. Produção, olha, sumiu ali, está tudo ok? Productions, tudo ok ali? Ah, sim, beleza. Produção de alimento, pescado, camarão, os mariscos, né? Os alimentos que são do oceano e dos rios, mexilhões, por exemplo. Exploração mineral. Pessoal, quando tu lembra de litorais como do Rio Grande do Norte, você encontra ali
uma grande quantidade de cloreto de sódio, de sal. E esse sal vem pelo oceano. Você pode encontrar embaixo dos oceanos, de áreas próximas da costa continental, petróleo, gás natural. Você vai percebendo a exploração mineral, não na água, mas embaixo dela. Turismo ecológico, você pode muito bem, isso daí é uma coisa muito potencial na Amazônia, de você pegar uma embarcação, colocar o turista e singrar pelo litoral, por horas a fio, e provavelmente nesse barco pode ter um pessoal tocando lá um carimbó, um mar abaixo, absorvendo comidas típicas, bebidas e tudo mais. Isso é, sim, deveras relevante na contextualização do turismo ecológico. E por último aqui, o ciclo hidrológico. Não esquece que o ciclo da vida, ele tem na questão hídrica uma questão muito importante. A água cai da chuva, a água escoa superficialmente para o lençol freático, lagos e rios. Parte dela vai para o lençol freático, é verdade. Parte dela é evaporada e vai para nuvens da troposfera, nuvens estratificadas, nuvens de chuva. A essas nuvens de chuva, pessoal, a gente chama de cúmulos nimbos, estratos cúmulos, e aí esse equilíbrio do ciclo hidrológico também ressalta essa necessidade de você ter um controle, um equilíbrio no rio, impedindo, por exemplo, a poluição desse rio. Correto? Coisas bem aqui também, pessoal. As bacias hidrográficas oferecem muitos trechos, grandes possibilidades de navegação. Quer dizer que a grande parte delas tem áreas onde você não consegue navegar. Apesar disso, o transporte hidroviário é pouco utilizado no país. Isso é péssimo. Por que eu digo que é péssimo? Se você está tendo necessidade de eletricidade, por que você não faz ou não pede ajuda para o governo? Sejamos assim, bem razoáveis, né? Se tem potencial, você tem capacidade de gerar tudo que você puder imaginar com essa água. Poxa, bem que já podia ter um cafezinho preto, né? Um cafezinho especial. Não é não? A produção daqui a pouco vai dar um jeito disso, né? E aí, meu amigo Aleph, olha só. Essas bacias, elas têm, de modo geral no Brasil, estamos falando de Brasil, uma subutilização. Elas são pouco utilizadas. Ou seja, você subutiliza, você pouco utiliza a água da bacia hidrográfica para usina, para transporte, para irrigação. Até tinha esquecido da importância cabal dessa irrigação no cenário nacional, visto que as questões de agronegócio são possivelmente recorrentes e poderão e vão cair na tua prova do Enem de novembro. Em outros trechos, nossos rios apresentam enorme potencial hidrelétrico, já falei, bastante explorado no centro e sul do país em decorrência da concentração urbana industrial. Quer dizer que o centro-sul ele tem mais usina hidrelétrica sem ter o mesmo potencial de tê-las. A Amazônia tem um grande potencial para tê-las, mas não tem de maneira geral. Então é subutilizado a Amazônia. A hidrografia brasileira apresenta as seguintes características. Olha só, pessoal. Não possuímos no Brasil lagos tectônicos, pois as depressões tornaram as bacias sedimentares, ou seja, não houve uma ruptura do solo, do relevo, com o choque das placas. O que aconteceu foi tectonismo e intemperismo, gerando destruição das áreas altas. Esse material alto vai rebaixado, vai para os rios, vai para os lagos, vai sedimentar essas áreas, e aí tu vai percebendo que a depressão, de modo geral, ela é de bacia sedimentar, não de lago tectônico. Você tem
só lagos de várzea, temporários comuns no Pantanal, porque no Pantanal é uma depressão das cheias dos rios Paraguai e, vamos dizer assim, rios ali próximos do Brasil e do Paraguai, acabam tendo muitas áreas enchendo, e você encontra até mesmo grandes lagos naturais, que no final, período de chuvas, esses lagos vão secando. É incrível que, como na hora da seca, você tem uma grande quantidade de pescado vivo ali. Aí vem jacaré, vem cobra, aí vem aves, para pegar aquele excedente que ficou ali, restrito. Né? Lagoas costeiras como a de Patos, no Rio Grande do Sul, Rodrigo de Freitas, no Rio, são formadas por restingas, aquelas áreas que têm a ver com a sedimentação litorânea e a ação do tempo e do próprio vento e da água em locais adjacentes. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, que é o maior rio do mundo, possuem regime pluvial. Uma pequena quantidade de água do rio Amazonas provém do derretimento de neve na Cordilheira dos Andes. Então, justiça seja feita e verdade seja dita. Você precisa entender umas questões de regime fluvial. O Amazonas ele tem essa peculiaridade de ser nival e pluvial. Mas outros cenários você pode entender que é somente regime pluvial. Tem a ver com a gênese da chuva. Correto? E mais, pessoal, além desse regime misto nival e pluvial. Então, você pode ter um uso do rio, lembrando que ele pode ser de origem nival, de neve, né? Ou de chuva. Os rios são exorreicos. O que é o termo exorreico? Atenção, pessoal. Se aparecer o termo endorreico, esse rio deságua em áreas, principalmente do interior, do litoral do país, e aí perfazendo a logística de que todo o rio vai desaguar na costa, onde tem a foz, né? E todo o rio, sendo assim, ele é exorreico. Se ele fosse findar-se, singrando para dentro do país, ou dentro de um outro rio, num lago, como queiramos, o rio é, sim, de fato, exorreico. Mesmo que os que correm para o interior tenham como destino final o oceano. Como Tietê, frente do Paraná, que por sua vez deságua no mar, no estuário do Prata, ou seja, lá no litoral norte argentino. Rios temporários. No mapa você tem esses rios com aquele desenho intermitente, por exemplo. Bem aqui, ó. É aquele tracejado assim. Se você tem um tracejado assim, você tem um tracejado que mostra que o rio é temporário. Tem momentos da seca que ele vai secar e você não verá ele. É só pedaços dele. Tem momentos que ele vai estar inerte ali, um aguaceiro do caramba. Mas, de qualquer forma, tomem muito cuidado na prova do Enem com essas denominações. E aqui, pessoal, olha aí. Rios temporários apenas no sertão nordestino, de clima semiárido, restante do país, os rios são perenes, eles nunca vão secar. Mas sim, de fato, já secaram em algumas partes do nosso país. Predominam rios de planalto em áreas de elevado índice pluviométrico. Ou seja, chove muito e geralmente a área é de rios de planalto. Olha só, situação inusitada. Com exceção do rio Amazonas, que possui foz mista, que seria delta e estuário, do rio Parnaíba, que possui foz em delta, todos os rios brasileiros que desaguam livremente no oceano formam estuários. Então, vamos lá, pessoal. Foz mista, delta e estuário. Você tem bem aqui o esquema, né? O croquis de uma outra forma de analisar
a bendita bacia hidrográfica. E aí a gente colocou ali foz delta ou foz estuarina. Se bem aqui, pessoal, existirem ilhas, o que é que esse rio vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, para cá e para cá. Pachaca, pachaca. E aqui é um corte. Então, bem aqui, nesse pedaço, aqui, você já tem uma forma deltaica. Por quê? Porque o litoral está assim, o rio está vindo aqui, você tem montanhas aqui, e vai ser feita uma análise desse tipo. O cara vai até sair pela tangente e não vai pensar em procurar a alternativa correta, mas não é o caso dos senhores e senhoritas, é claro, né? E aí você começa a entender a questão deltaica. É só pela questão geométrica da forma, né, que a gente vê. Bem aqui, estou para cá. E aqui, novamente, o contexto, todinho escrito para você, bonitinho. A importância que vimos. E as bacias hidrográficas. Vamos ver uma por uma. Não é tanto a questão deltaica, né? Aqui você tem uma drenagem exorreica, você está percebendo que o rio vem do interior e ele vai para essa área bem aqui. O rio está sendo drenado para fora do país, drenagem exorreica. Se fosse para dentro, drenagem endorreica. Essa questão é importantíssima e primordial para que você entenda essa parte de drenagem também, dessa utilização do rio. Novamente aqui eu queria que você entendesse, para entender melhor. Você vê a água do rio vindo aqui embaixo de maneira meândrica e vai direto do litoral para o estuário. Já o delta não, porque está desse jeito. Lá vem o rio, serpentiforme, e chega aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vertedouros indo para o rio ou o oceano, como queiram. E aí, nesse segundo momento, é o lance do delta, ao passo que, no lado esquerdo, é a questão do estuário, e aí você tem uma qualidade até um pouco melhor em relação a determinadas coisas, por outro não. O delta do Parnaíba, você vai observando que a água ela vai fazendo uma congruência, e você tem áreas aí, sim, de fato, como se fossem montanhas, e esse rio está levando para o Oceano Atlântico. Aqui você tem o estuário do São Francisco. Então não tem o delta do São Francisco, tu tem o São Francisco estuarino. Bem aqui, de um lado tu tens Alagoas, do lado você tem Sergipe. E é retada a galera lá, né? Então o que está acontecendo? Estuário do São Francisco. Melhor até, inclusive, para você entender nessa concepção produtiva, como é que as empresas poderiam usar, as empresas de alto monta ou high-tech, uma condição de lucratividade. Não esqueçam que isso é muito comum. E esse é o cenário do estuário do São Francisco. Olha o rio intermitente, por debaixo dessa ponte passava um rio. E observa que você tem uma área alta. Você tem pessoas ali atravessando a ponte. Você tem uma mulher com um balde d'água do lado direito. E na margem esquerda você tem esse cenário que realmente contrasta muito, né, com o que nós vivemos, observamos por aí fora. Chegamos em mais um ponto nevrálgico. Aqui você tem o mapa vazado, sem nomes, mas você sabe muito bem que essa coloração não está dando ênfase à região tal, região B, região C.
Nós estamos nessa legenda do planeta, do país, com cores. Então, onde você tem marrom, é bacia amazônica gigantesca. Bacia do Amapá, está em rosinha ali, mais do centro e o norte, aliás, centro e o norte do cenário amapaense, bacia do Amapá. Bacia do Nordeste, pega principalmente os dois estados nordestinos, que são muito vinculados ao Amapá, e aquela questão de pessoas que estão analisando o cenário de que o Nordeste ele tem água. O problema é essa intermitência muito grande, né, que nós temos em regiões, melhor, em estados do Nordeste. Outra coisinha, essa bacia do Nordeste, ela está lá em cima, entre Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, porque você tem a bacia do São Francisco. Eu nem vou perguntar para vocês, mas perguntando. O São Francisco ele não começa em Minas Gerais, ele não entra na contextualização baiana e vai adentrando Pernambuco, Paraíba, Alagoas. Então ele é um rio que ele percorre aí condições reais de, dizer assim, lucratividade. Tem aquela questão de que não tinha aquele pessoal que falava que o Egito Antigo era uma dádiva do Nilo, então o sertão nordestino é uma dádiva do São Francisco, fazendo essa comparação bem bacana. Bacia do Leste pega Sergipe, grande parte do litoral, Agreste, algum pedaço do sertão baiano, mesmo indo para Vitória, Rio de Janeiro, pedaço de São Paulo, um pedaço pequeno, e tu começa a entender que esse cenário de cores foi esplendoroso para você entender essa análise todinha aqui. Muito legal, né? Aí você tem a bacia do Sudeste ali, tá vendo? Pegando um pedacinho de São Paulo, Florianópolis, Paraná, Rio Grande do Sul. Incrível, né? A bacia do Sudeste. Eu acredito que seja essa parte do São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí vem a bacia do Uruguai, vinculada aí Uruguai e Rio Grande do Sul, bacia do Paraná, pegando áreas de Goiás, como Goiânia, áreas do Campo Grande, áreas de Minas Gerais, Belo Horizonte, assim vai, uma região bem próspera nesse cenário aí desenvolvimentista de grãos e de animais. Bacia do Paraguai é porque ali, pessoal, onde está esse pedaço do centro-norte de Mato Grosso do Sul e centro-sul de, vamos dizer assim, né, de um cenário mais tenso, um pouco mais drástico, levou um tempinho para a gente se entender nesse contexto todo que seria a bendita bacia do Paraguai. Correto? Então analise aí. Você tem 9 bacias principais. Lembrando, galera, que as bacias hidrográficas têm superfície. A maior percentualidade, Amazônia. Importante saber. Não esquece também, no contexto histórico, que o explorador Francisco de Orellana percorreu desde as nascentes nos Andes peruanos, distante cerca de quase 170 quilômetros do Oceano Pacífico, até o que nós chamamos de Oceano Atlântico. Então, ele segue de uma área a outra, uma ponta a outra. O rio que batizou de Amazonas é uma regra, uma lenda antiga, né? Fala de guerreiras amazônicas que moravam na Amazônia há muito tempo atrás e que sobrepujavam os homens, deixavam os homens só para fazer trabalho pesado ou para elas se divertirem, e é o que eu falei isso mesmo lá no filme, se divertirem com esse amiguinho aí. Correto? Área de drenagem total, quase 6 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 3,9 representa a maior bacia hidrográfica mundial.
Restante divide-se em Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Venezuela. Você ainda tem tempo. Basta estudar mais um pouco, você conseguirá. Olha aí, pessoal. Os canais mais difusos e de maior penetrabilidade são tradicionalmente conhecidos como hidrovias. Navios oceânicos de grande porte navegam até Manaus, estado do Amazonas, enquanto embarcações menores alcançam Iquitos. É aquela questão. Se o cara vai para uma área alta, ele não vai com um barco grande, ele vai com um barco pequeno. E o Amazonas é um rio de planície, baixa declividade, verdade? Sua largura média de 4 a 5 quilômetros quadrados, chegando em alguns trechos a mais de 50 quilômetros. Por ser atravessada pelo Equador, o rio apresenta afluentes dos dois hemisférios do planeta, e entre os seus principais afluentes você tem o Içá, Japurá, Negro e Trombetas na margem esquerda. Nos rios Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, você tem a margem direita. Importante análise aqui. Novamente a bacia amazônica, você está vendo aqui. E esse desenho não mostra toda a questão, né, dos projéteis, dos supostos motivações de situações aí problemáticas a meio ambiental, mas você vai percebendo que nós temos aí na margem esquerda, né, Jari, Trombetas, Jamundá, o Atumã, já vou falar de você, minha querida. E aí você vai para a parte baixa, você tem a área de Coari, você tem a área de Aripuanã, você tem a área de Tapajós. Isso que eu quero que você entenda é uma visão nomenclatural num mapa vazado, que não tem nome de estado, e que possui essa grande relevância, inclusive para, de uma certa maneira, vir a substituir determinadas situações para análise do Enem. Engraçado que se você olha esse mapa aqui, a maior parte das bacias hidrográficas, né, Juruá, Coari, Purus, Madeira, Ipuanã, Tapajós, essas áreas aqui, pessoal, elas precisam ser entendidas, porque muito disso aí já teve momentos, ano passado, esse ano também, de problemas com o que nós chamamos de crédito, fazer a coisa certa e tudo mais. Então, de qualquer forma, a bacia hidrográfica amazônica é uma das que mais cai no mundo dos concursos. Margem esquerda e direita. Aí você começa a entender o seguinte, que o emaranhado de rios é tão gigante no Amazonas, que é necessário que você tenda aqui a aperfeiçoar a tua dignidade, o teu contexto realmente que possibilitará acertar qualquer tipo de pergunta que venha dessa questão. Olha, enquanto dos rios Negro e Solimões, que acontece também entre Rio Santa... aquele rio que você tem ali próximo de Santarém, quero lembrar o nome aqui, que também se choca com essa questão de água mais densa e água menos densa, de água que possa relacionar-se aí a um quantitativo gigante de questões de prova, já caiu bastante nesse cenário. Aqui é uma coisa bem turística. Aqui os meandros da bacia amazônica novamente, você vai percebendo um barquinho passando. Tem uma lei real para que você não, estando, né, dirigindo esses navios maiores, de adentrar aos furos, porque o barulho atrapalha a fauna e flora. E supõe-se que, diz que, né, a gente tem uma vibe de analisar bem essa questão e está caindo no Enem, né? Tomar bem cuidado quanto a isso. Olha o débito fluvial só da bacia amazônica. Você tem o Rio Amazonas pegando praticamente aí cerca de 1/5 desse cenário de água que você vê no mundo, né? Vamos dizer assim. Então, o débito aqui, a descarga hídrica é espetacular, muita coisa. Mas um dia você pode realmente querer analisar mais intensamente. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia, ela está bem aqui. Bacia do Rio Tocantins-Araguaia, pessoal. Teve um riozinho aqui para fazer. Essa aqui é a bacia, né,
do Tocantins Araguaia. Não entrou nem aqui na legenda, mas ó, falha nossa. Então, onde eu achurei é a bacia dos rios Araguaia e Tocantins. Não esquece disso, viu? Ele está ali entre a bacia do São Francisco, a bacia amazônica, a bacia do próprio Nordeste, e assim vai. Então, o Nordeste tem uma grande parceria com o cenário conceitual e dinamismo para a produtividade. Quando a gente fala em Rio Tocantins, Araguaia, a gente tem, sim, de fato, um rio importante para o escoamento produtivo do Centro-Oeste, leva muito produto do Centro-Sul para Belém, o Porto de Vila do Conde, melhorando o Porto do Amapá, com certeza estaremos também privilegiando espaço para essas empresas, né? O Araguaia nasce na Serra das Araras e desemboca no Tocantins. Vamos colocar assim, né? Rio Tocantins, Araguaia. Um se fundindo ao outro. Bacia do Atlântico Sul. Interessante. Rio Acaraú, Jaguaribe, Piranhas, Potengi, Capibaribe, Una, Pajeú, Turiaci, Pandaré, Grajaú, Itapecuru. Parece nome de peixe, né? E aí o que acontece? O Rio Parnaíba, né, em especial, que forma com Piauí e Maranhão muita coisa desse aspecto. E aí, prestem bem atenção, galerinha. Quando a gente fala em São Francisco, a gente fala no Rio da Unidade Nacional, ele nasce no Brasil, claro que tem outros, né? Mas ele é mais importante. E deságua no Oceano Atlântico. Ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E vai passando por Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Interessantemente, seus afluentes são importantes, até mesmo porque essa bacia, pessoal, detém aí uma leva de pelo menos umas 4 ou 5 grandes usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso, né, como a de Itaparica, exemplos de grandes usinas que estão no estado da Bahia. Interessante também para a economia, devido à irrigação, a água dos rios, os grandes rios principalmente, acabam definindo uma contextualização muito boa para irrigar, para a agricultura pecuária. O agronegócio tem crescido bastante, levando em conta esse potencial e esse dinamismo dessa nomenclatura de irrigação. Então, a irrigação é vital para o agronegócio. Correto? E aí você começa a entender, poxa, mas também tem importância política? Por que não? O Nordeste brasileiro ele possui uma condição muito peculiar de cenário excludente, então bem aqui, esse verde aqui mais fortinho, né, começa em Minas Gerais, e ele vai adentrando Bahia, chega bem aqui, faz a fronteira com Pernambuco, né, e você tem aí uma briga de foice. Não, São Francisco é meu, não, ele é meu, começa por aí, ele é de todos, pessoal. E vai desaguar ali na confluência entre Alagoas e Sergipe, né, onde tem aquelas falésias lá em Sergipe, por exemplo, né? Não esquece, pessoal, pelo amor de Deus, que quando a gente está falando de hidrografia, a gente precisa entender todo esse cenário produtivo que não é só de transporte, não é só de usina, não é só de irrigação, mas tem muita coisa boa relacionada, por exemplo, ao turismo. A gente sabe muito bem que o turismo está maciço para essas partes aqui. Está aqui a bacia do São Francisco, né? Você vai observando a nascente, Serra da Canastra, lá você tem a montante, o curso ali é o superior, porque é uma área bem alta, e aí começa o curso médio a partir de uma área baiana já, e vai até uma confluência próxima a Pernambuco. Então, curso superior, curso médio, à frente da margem esquerda, e aí você vê o curso superior, você tem a jusante, já ali próxima do eixo Alagoas-Sergipe, e a foz estuarina, porque não tem ilhas ali, correto? Não que esquece disso aqui, Bacia do São Francisco. Aqui também um lado mais cultural, lembrando que
muito que cai também no Enem, de humanas, tem a ver com hibridismo sociocultural. E aqui você tem umas questões aí muito maciças de melhoramento da produção, melhoramento da questão cultural, melhoramento do lado social, melhoramento do lado econômico, porque, de fato, precisamos convir que o Enem ele faz muito essa simbiose de cultura e é muito provável que isso venha a cair no Enem, seja com o Rio São Francisco ou com outro rio. Tanto é que nós temos uma questão aí, vamos dizer, problemática de transposição, porque tu sabes muito bem, quando se trata de algumas áreas do Nordeste, muitas áreas do Nordeste, não detém essa contextualização de água, tem muito rio intermitente. Então, o governo brasileiro, há uns 30 anos atrás, começa a realizar a construção da área de transposição do São Francisco, levando água por canais, por aquedutos, né, para áreas da Paraíba, para áreas do Ceará. Você vai percebendo que essa extensão todinha ela vai abranger mais de 500 municípios entre 4 e 5 estados. E o sistema de abastecimento ele poderá ser vamos dizer, sem conflito nenhum, positivo para a sociedade. Mas a gente sabe que também se for uma coisa política que deu uma frenada, né? Supõe-se que realmente aconteceu desse jeito. A gente está remando para a beira, a gente vai fazer assim. A gente vai parar aqui na transposição de águas do São Francisco e a gente vai começar de novo, a gente vai concluir essa hidrografia e vamos falar também da hidrografia a nível mundial, para a gente concluir essa parte hidrográfica que cai bastante no Enem. Lembre disso, pessoal. Então, aqui quem falou foi o professor Edivander Marinho, só para você do desafio à distância, do desafio EAD. Grande abraço, fiquem com Deus.